E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com você quais foram as minhas últimas leituras de 2020. Mas é claro que antes de começar a compartilhar quais foram os meus livros escolhidos, será que eu tive algum favorito aí nessa lista, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta desse estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. Então vamos começar a falar sobre esses 5 livros que foram as minhas últimas leituras do ano passado. Alguns livros me surpreenderam ao ponto de entrarem na minha lista de favoritos, inclusive 3 deles fazem parte de uma série que estava na minha meta literária de 2020, que eu consegui não só alcançar, como também essa série se tornou uma das minhas favoritas, mas eu já tinha altas expectativas e 99,9% de certeza que essa série sim entraria na minha lista de favoritos. Estou falando de Trono de Vidro, então vamos para os 3 primeiros livros aqui que eu li nesses últimos 3 meses. São livros enormes e que eu não achei realmente que eu conseguiria cumprir essa meta no ano passado, exatamente pelo tamanho dos livros e também pela complexidade das histórias, porque são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, muitos personagens, então você tem que prestar uma certa atenção ali nos detalhes para que você consiga realmente compartilhar a sua opinião. No meu caso aqui, gravar esse vídeo de leituras do mês. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 3 livros, é claro, sendo bem sucinta, porque estamos falando de livros enormes, mas acredito que eu vou conseguir passar o meu ponto de vista e ajudar também outros leitores que constantemente fazem aquelas perguntas de: será que essa série é boa? Eu li Cor de Espinhos e Rosas, será que eu deveria ler Trono de Vidro? Ou até mesmo aquela polêmica de: será que Trono de Vidro é melhor que Corte de Espinhos e Rosas? Então vamos ver aí o que eu achei dessas 3 histórias. Falando sobre o 6º livro dessa série, que é Império de Tempestades, esse é um livro que começa exatamente do ponto em que termina o outro livro, que é Rainha das Sombras. Então ali você tem a queda praticamente do reino, você tem o Dorian assumindo toda a questão do reino e da gestão dele, essa nova crise, e começa ali, né, os estágios iniciais de uma guerra que está por vir e que ficou ali esse desenvolvimento ao longo dos 10 anos, em que a Aelin passou a sofrer na mão aí de várias pessoas e também se tornando, né, a assassina do rei e também se tornando a pessoa mais conhecida nesse ponto de ser uma assassina fria, cruel e ter um ego completamente enorme. Então aqui ela vem realmente seguindo nesse caminho em que ela já deixou a identidade de Celaena de lado, então essa identidade de ser uma assassina ela já deixou de lado e agora ela está assumindo a sua verdadeira identidade, que é a Aelin, que é aquela rainha prometida, a rainha que todo mundo espera que tire todo mundo desse reino que está praticamente devastando tudo que é relacionado à magia. Então logo nos primeiros capítulos ela deixa o Dorian com todo o reino dele, com toda essa nova crise, e acaba seguindo por outro caminho, que é ir até o reino da magia, aquele reino que é seu por direito, para que ela consiga convencer os seus governantes que ela está ali viva e disposta a lutar por aquele reino e por aquelas pessoas para trazer a magia de volta, mas principalmente libertar o seu povo aí desses 10 anos de escravidão ou de medo realmente de mostrar quem eles são. Só que quando ela chega lá com a sua pequena corte, e por pequena corte nós estamos falando do Aerion, do Príncipe Rowan, da Lysandra e de outros personagens que acabam acompanhando a ele nesse caminho, então é uma corte bem pequena, e quando ela chega lá, ela tem uma recepção completamente diferente daquela que ela estava esperando, principalmente pelo fato de que aqueles governantes acham que ela praticamente os abandonou ao longo desses 10 anos e que ela praticamente ficou todo esse tempo desfrutando da sua vida como assassina, com todo esse reconhecimento, ou seja, para eles ela é apenas uma jovem que teve algum treinamento aí sendo assassina, mas que não tem nenhum conhecimento relacionado à guerra. Por um lado eles estão certos, porque ela realmente não tem conhecimento em relação à guerra, porém ela não é aquela rainha ou princesa indefesa, afinal ela é uma assassina e ela sabe exatamente ali quais são os métodos usados para que ela consiga derrotar os seus inimigos. Então ela não tem uma recepção boa, e o que ela faz quando ela não é aceita por esse reino, e eles falam que se ela entrar no reino, ela vai ser considerado praticamente um ato de traição, ou seja, eles vão ter ali todas as possibilidades de colocar o povo contra ela, ela acaba fazendo uma
promessa, que ela vai ser a pessoa que vai libertar o seu povo, que vai libertar o seu reino, por mais que eles não queiram. Então ela vai ali seguindo por outro caminho da guerra, que não é esse caminho que ela queria realmente liderar o seu povo, mas ela segue por um segundo caminho em que ela vai provar pra eles que ela é sim digna de ser rainha deles, apesar deles terem essa percepção que ela é uma pessoa jovem, sem experiência. E aqui vem um ponto muito importante em relação a essa história e que me surpreendeu muito, fazendo com que o livro entrasse assim na minha lista de favoritos, que foi o fato de que várias histórias estão acontecendo ao mesmo tempo. Então você consegue ver a Aelin seguindo nesse caminho de comprovar para o seu povo que ela realmente é uma rainha digna deles e vai ser a rainha que vai libertar o seu povo e trazer a magia de volta, ou seja, aquela esperança que está todo mundo aguardando ao longo desses 10 anos ali de muitos sacrifícios, de medo, de terror em relação à magia. E do outro lado você tem outros personagens, como por exemplo o Dorian, você tem a Manon ali enfrentando todo o seu passado e algumas verdades que ela não esperava em relação ao assassinato dos seus pais. E você tem personagens secundários como Elide, por exemplo, que vai ganhando protagonismo ao longo da narrativa e mostrando por que ali que ela tá surgindo nessa narrativa e qual vai ser a importância dela pro estopim mesmo dessa guerra. Então eu diria que é um livro que vai realmente desenvolvendo não só os personagens principais, os protagonistas, mas também os secundários que acabam ganhando esse protagonismo ao longo dos capítulos, porque você tem os capítulos sendo alternados de acordo com esses personagens. Então é aquele tipo assim, diria, de leitura que você tá olhando toda a história sob um ponto de vista e quando você menos percebe, você tem todos os pontos de vista em relação a essa história, diferentes personagens. Então você consegue analisar ali o desenvolvimento dos acontecimentos e pegar um pouquinho ali sobre o desenvolvimento também de cada personagem, o que é muito importante, porque os personagens eles começaram de uma forma ali no primeiro livro, que é Trono de Vidro, e depois eles foram sendo desenvolvidos ali ao longo dos livros, até o momento que eles chegam nessa parte da guerra que praticamente já está crescendo de uma forma descontrolada, ou seja, tá todo mundo desesperado para ver qual que é o lado que vai ganhar. E você também tem essa divisão em relação a qual lado da guerra cada personagem vai abraçar. Então eles vão ficar do lado ali que é o lado, eu diria, bom, ou aquele lado que é o lado que quer erradicar tudo e realmente trazer, né, um lado bem escuro para essa questão da magia e também desses seres mágicos. Agora, em relação ao desfecho, eu fiquei completamente surpreendida. Você tem vários acontecimentos ocorrendo ao longo dos primeiros capítulos, você tem essa guerra ali sendo iniciada, mas é somente nos últimos capítulos que revelações bombásticas são feitas de tal forma que você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa história, nessas últimas páginas? E eu fiquei muito agradecida, muito grata mesmo, que eu já tinha comprado toda a coleção, que eu não fui uma das leitoras que foi acompanhando os lançamentos de cada livro, porque se eu tivesse acompanhando o lançamento de cada livro, depois de Império de Tempestades, eu não sei se eu ia conseguir ler outro livro, porque eu provavelmente cairia numa grande ressaca literária, porque é impossível você terminar a leitura aqui desse livro e não continuar a ler os próximos livros dessa série. É praticamente impossível, porque a forma como a história termina é uma forma que você pensa, meu Deus do céu, eu não sabia que tudo isso tinha acontecido, principalmente a revelação em relação a Aelin e o Príncipe Rowan. E eu até desconfiava em relação a essa revelação, mas como estamos falando aqui dessa autora, eu fiquei meio assim de, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? E acabou que sim, eu estava certa em relação a essa conexão que existe entre eles, que vai muito além ali do que é apresentado nos outros livros dessa série, os livros anteriores, mas é o tipo de livro que me surpreendeu nesse ponto de desenvolvimento da história, dos personagens e como ela conseguiu ligar todos os pontos. Você tem vários capítulos acontecendo, várias histórias e tudo faz sentido no final. Quando vem as revelações bombásticas, tudo acaba fazendo sentido e você fica, meu Deus do céu, cadê o próximo livro dessa série? Ainda bem que eu já tinha todos aqui na minha estante, mas vamos falar de Torre do Alvorecer, que foi um livro que todo mundo falou, Bianca, não começa a leitura de Reino de Cinzas, porque Reino de Cinzas ele começa exatamente do ponto ali de parada que você tem de Império de Tempestades. Então Torre do Alvorecer ele praticamente é um intermediário em relação a essas duas histórias, mas ele não começa do ponto de partida ali de Torre do Alvorecer. Ele é um livro que traz a história de outros personagens que ganham protagonismo e todos os pontos que ficaram com aquela grande interrogação no final de Império de Tempestades
não são aqui solucionados nesse livro, mas sim no último livro da série. E quando eu compartilhei com vocês lá no Insta que eu estava fazendo a leitura desses livros dessa série, muitos leitores falaram: não pule Torre do Alvorecer, leia esse livro, é um livro extremamente importante, principalmente para o desenvolvimento de outros personagens. Então, se você está fazendo a leitura de Trono de Vidro, não pule Torre do Alvorecer, porque é um livro muito bom para esclarecer algumas dúvidas em relação a personagens como Chaol, por exemplo, e também a Nesryn, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que são dois personagens fundamentais que estão nessa amizade colorida ali em outros livros da série, porque aqui eles acabam encontrando o verdadeiro par romântico ali de cada um deles, mas também outros personagens que serão essenciais para o último livro da série. Então, se você pular esse livro, eles vão aparecer no último livro da série e você vai ficar com aquele grande questionamento de quem são esses personagens, qual que é a história deles, né? Por que que eles estão presentes nessa história? Então é importante que você faça assim a leitura de Torre do Alvorecer, que é um livro que mostra muito sobre perda, luto, você lidar com esses sentimentos, você lidar com a questão da amizade colorida e aquela zona em que é amizade ou ao mesmo tempo é aquela parte que você só tá usando a outra pessoa porque você se sente sozinho ou porque você se sente ali, né, sem esperança nenhuma de um futuro melhor e você acaba no fim do dia tirando a esperança da outra pessoa de conseguir um futuro melhor. Esse é um livro que mostra assim, apesar desse mundo em meio à guerra, você consegue encontrar esperança de um final feliz. O caminho não vai ser fácil, vai ser um caminho muito difícil, mas que você vai conseguir encontrar algo próximo do seu final feliz, ou uma felicidade que você nem esperava, e aliados muito importantes para a guerra que está acontecendo aqui em Trono de Vidro. Então esse é um livro que esclarece muito esse ponto de outras partes ali da guerra e outros aliados que podem ser vitais sim para o sucesso desse lado, que eu diria que é o lado bom, o lado da Aelin, que no fim do dia só quer libertar o seu povo e garantir que eles possam se encontrar a felicidade novamente. E o que falar sobre o último livro dessa série, Reino de Cinzas? São mais de 900 páginas, então é praticamente impossível abordar aqui nesse vídeo todos os aspectos desse livro. E o que eu posso dizer pra vocês é que a autora mostrou que nem todas as princesas e rainhas são indefesas e que elas precisam de um príncipe ou de um rei para resgatá-las. Aqui no caso da Aelin é uma personagem extremamente forte que passou por muitas coisas desde o primeiro livro, mas principalmente eu diria dos dois últimos livros dessa série. E aqui em Reino de Cinzas você tem ela enfrentando não só a questão de libertar o seu povo e de ser aquela rainha que eles estão esperando e aguardando ao longo desses 10 anos ali de muito sacrifício, de muita dor, de muita perda, mas também o fato de que ela tem essa grande responsabilidade com ela e é que ela carrega esse peso, que é o peso que ela fala que é da coroa, né? Ela já sentiu o peso de corrente, de ser escravizada, mas aqui no caso desse livro ela traz muito esse aspecto do peso da coroa, das responsabilidades, mas que ela tem uma responsabilidade ainda maior ao longo dessa guerra, porque sem ela o povo dela será escravizado ou até mesmo erradicado desse mundo, ou seja, ela tem que ser forte por todos eles, ela não pode ser aquela pessoa fraca e por não demonstrar essa fraqueza ela acaba guardando tudo para si, incluindo os planos da guerra, os aliados, as tramóias que ela faz ao longo dos demais livros que ela guarda em segredo e que todos são revelados nos últimos livros dessa série. Então aqui em Reino de Cinzas a Sarah ela vem comprovar que sim, temos uma protagonista extremamente forte, que foi sendo desenvolvida ao longo de todos os livros, personagens secundários que acabaram ganhando destaque, personagens que foram aparecendo nas histórias como a Lâmina da Assassina, por exemplo, e que acabam sendo fundamentais para o desfecho aqui dos últimos capítulos. E você tem os personagens que você gosta muito, personagens que você pegou o ranço nos últimos livros, que aqui você acaba gostando deles, entendendo um pouquinho por que eles tomaram determinadas decisões, e outros personagens queridos que, como nós estamos falando aqui de uma guerra, são personagens que acabam deixando a história e é algo assim que você acaba tendo um apego mesmo com esses personagens. Teve um personagem aqui no final que eu fiquei, por que, autora? Por que você fez isso com esse personagem? Ele não precisava ter saído dessa história dessa forma. Mas a homenagem nos últimos capítulos foi uma homenagem muito bonita. E é claro que eu não poderia deixar de comentar sobre outros personagens que estão relacionados a Manon, que fizeram um grande sacrifício nessa história e que foram também essenciais
essenciais e vitais para o desfecho dessa guerra, um desfecho positivo. É claro que vocês sabem, né, livros desse gênero, normalmente o desfecho é sempre ali com felizes para sempre, só que esse feliz para sempre foi bem diferente, que mostrou o tanto de sacrifício que foi feito por todos os personagens para que eles conseguissem não só ter esperança de um mundo melhor, mas lutar por esse mundo melhor e garantir que no futuro não aconteça outra situação como essa, desses 10 anos de muitos sacrifícios, perdas e dor. Então esse é um livro que foi assim a chave que faltava para fechar toda a minha trajetória com Trono de Vidro e colocar essa série de livros como a minha série favorita de 2020. Não sei porque eu não li esses livros antes, e eu confesso que eu não consigo dizer pra vocês qual que é melhor, se é Cor de Espinhos e Rosas ou Trono de Vidro, mas se você já leu Cor de Espinhos e Rosas, você vai amar aqui Trono de Vidro. E eu diria que a única diferença em relação a Trono de Vidro e Cor de Espinhos e Rosas é que a autora demora um pouco mais para juntar cada par romântico, e você tem mais revelações, você tem mais ação, você tem mais suspense, você tem mais mistério, porque aqui estamos falando de uma grande guerra. A guerra que aconteceu com Cor de Espinhos e Rosas foi trabalhada ali de uma forma superficial, se comparada com Trono de Vidro, que você tem mais detalhes, mais ação, mas é um livro que, em resumo, fechou sim com chave de ouro toda essa minha trajetória com Trono de Vidro. Se você ainda não leu essa série, leia. É uma série que vai fazer com que você sofra com os personagens, que você comemore as vitórias com os personagens, mas principalmente entenda quais foram os sacrifícios feitos por cada um deles para que nós chegássemos nesse ponto da história aqui em Reino de Cinzas. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que após ter feito a leitura de todos os livros da série Trono de Vidro, eu acabei encontrando 2 capítulos extras dessa série que não foram lançados aqui no Brasil pela editora, mas que lá fora foram lançados. O primeiro deles é quando a Aelin tá nesse processo de encontrar com os lords do seu reino e fazer toda aquela reunião que não deu muito certo. Então ali você tem um episódio acontecendo em que ela tem uma interação com uma menina e é muito bonita a cena, e é uma cena que eu acho que seria vital realmente colocar também nesse livro que foi publicado aqui no Brasil, porque mostra um pouquinho ali do relacionamento dela com essa criança e a mãe dessa criança, mostrando que a magia, que era pra ser algo muito bonito, muito mágico, acaba sendo algo que é extremamente perigoso e você não pode confiar em absolutamente ninguém. E que traz uma mensagem muito importante pra história e que a Aelin acaba compartilhando ali no momento que ela vê essa cena. E também você tem outra cena que acontece, que é quando a Aelin está, né, como Celaena praticamente, em defesa nebulosa, lutando ali, treinando com o príncipe Rowan, e aí você tem ele sendo praticamente visitado por outras pessoas, inclusive um caso do passado, e ele pede a ajuda dela para conseguir sobreviver a esses dias com esse caso do passado, e você dá altas risadas com os acontecimentos ali em relação a essa cena. Então são 2 cenas que eu acabei encontrando. É só você praticamente jogar no Google em relação a cenas extras de Trono de Vidro e você rapidamente vai encontrá-las. São cenas bem interessantes e que infelizmente a editora não lançou aqui no Brasil, mas se você tem curiosidade de conferir um pouquinho mais em relação a esses personagens, vale a pena conferir essas cenas também. Já o próximo livro é um que me tirou dessa zona meio nebulosa de ressaca literária após ter finalizado a leitura de todos os livros da série de Trono de Vidro, que eu li no formato digital, foi A Adorável Loja de Chocolate de Paris. E nesse livro você tem como protagonista Anna Trent, que tem 30 anos, trabalha numa fábrica de chocolates, até que chega um dia em que ela tem um acidente, 2 dedos do seu pé são amputados e durante seu processo de internação e também de fisioterapia, ela acaba reencontrando a sua ex-professora de francês, que é a Claire. E a Claire é o tipo de personagem que acaba ali interagindo muito com a Anna e tentando mostrar pra ela que sim, há outros aspectos positivos da vida, por mais que ela tenha perdido 2 dedos do pé que foram amputados nesse acidente. Então elas fazem um acordo que a Claire vai começar a ajudá-la realmente a entender um pouco mais sobre o francês, ou seja, dar aulas de francês, mas ela vem com a outra parte do acordo também, em que ela deve viver uma aventura da vida dela, não perder as esperanças, porque esse acidente aconteceu. Porém, o que a nossa protagonista não esperava é que a Claire fosse arranjar um emprego para ela em Paris, uma cidade mágica, e uma loja de chocolate, um famoso chocolatier, e que lá ela teria essa oportunidade de ver outros aspectos positivos da sua vida. O que ela não esperava é que o dono dessa loja fosse ser o primeiro amor de Claire, que foi um amor do passado dela. A Claire, ela veio de uma família tradicional de Londres, uma família bem conservadora,
mas ela foi passar um tempo ali em Paris, sendo babá, e nesse meio tempo ela acabou encontrando o seu verdadeiro amor, porém as coisas não deram assim tão certo, e ela acabou retornando para Londres. Ela construiu a sua família e agora ela está nessas sessões de quimioterapia no hospital. E a Claire, ela não se arrepende de nenhuma decisão do passado, mas ela quer dar a oportunidade para Anna viver novas aventuras e não ter essa falta de esperança aí por conta de um acidente. E é um livro muito bonito que ele mostra que você não deve só sobreviver à vida, mas viver realmente a vida, vários momentos, várias aventuras, ter histórias para contar e não só viver em função de um trabalho ou até mesmo viver em função da opinião de outras pessoas. Então aqui você tem o desenvolvimento, eu diria, de duas personagens, né? Você tem a Claire, que está nesse processo de quimioterapia e que está seguindo essa história ali com a outra personagem, que é a Anna, e ao mesmo tempo a Anna indo para Paris e vivendo essas aventuras que a Claire, algumas delas ela vivenciou no passado. Mas o que vocês não esperam é que a Anna vai encontrar o seu par romântico ali em Paris, uma cidade extremamente romântica e com todo esse cenário em relação a chocolates. E é muito interessante porque você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem ali o passado de Claire sendo apresentado, você tem a situação atual de Anna sendo apresentada também, ela liderando ali com várias situações que ela jamais pensou que ela fosse ficar confortável, ou aventuras que ela jamais pensou que ela fosse vivenciar, sentimentos por outros personagens que ela não esperava, mas principalmente a mensagem desse livro é que os amores de verão, eles não precisam ser passageiros. Às vezes eles são amores que acontecem, você acha que podem ser passageiros, mas talvez eles sejam aqueles amores que você leve para toda a sua vida. E também que os personagens secundários são extremamente essenciais, porque são personagens que acabam tirando a nossa protagonista da zona de conforto dela, assim como outros personagens tiraram a Claire dessa zona de conforto. Então às vezes você precisa ter essas pessoas na sua vida, que são aquelas pessoas que sabem realmente viver a vida, ter aventuras, contar histórias, e são pessoas que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor e descobrir outros lados positivos da vida. Então é um livro muito bonito, você ainda tem todo esse cenário de chocolate, o que faz com que você tenha vontade de comer chocolate em todo esse processo de leitura. E por falar nesse ponto de chocolate, o livro ele também pega um aspecto em relação à comida. O quão é importante você saber o tipo de comida que você está colocando no seu corpo, ou seja, aquela alimentação que você não precisa passar por sacrifícios, mas sim substituir aquela grande quantidade de alimentos que são alimentos com baixa qualidade por um único alimento que é um alimento de boa qualidade que vai satisfazer a sua necessidade, seja por doces, seja por coisas salgadas também, por massas, enfim, tudo aquilo que você tiver de vontade de comer, principalmente nesse período agora de isolamento social em que nós estamos ficando mais dentro de casa, ou seja, consumindo mais alimentos e também percebendo a importância e quão gostoso é quando você cozinha o seu próprio alimento, você vê todas as fases acontecendo e no fim do dia você tem aquela refeição bem gostosa mesmo. Em resumo, essa é uma história que mostra que você consegue sim superar alguns acontecimentos da sua vida, até mesmo alguns acidentes, como esse da protagonista que teve 2 dedos do pé amputados, mas também o outro lado e a importância de você ter pessoas como amigos, familiares, que vão te ajudar a viver aventuras, a apreciar esse outro lado da vida, em que o foco principal é viver e não sobreviver à vida, aquele modo automático, né, que nós estamos acostumados a viver. E principalmente ao longo dos capítulos você fica com muita vontade de comer chocolates. Me lembrou muitas fábricas lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, que você tem aquelas fábricas enormes com chocolate em todos os lugares, que você fica, meu Deus do céu, é o paraíso, é a tentação. Mas é muito legal a forma como foi retratada. Então se você tá buscando aquele livro bem levinho, bem gostosinho para fazer a leitura agora no começo de 2021, fica a recomendação. Não é aquele livro que, meu Deus, vai transformar a sua vida, mas vai te deixar com o coração aquecido e com aquele gostinho mesmo de chocolate. Já o próximo livro foi um que eu terminei a leitura nos 45 do segundo tempo de 2020, que foi o Guia Prático Me Poupe, 33 dias para mudar sua vida financeira, de Natália Arcuri. Esse é um livro que tem booktômetro aqui no canal, analisando todos os aspectos dele, desde diagramação, conteúdo e originalidade, personagens e principalmente custo e benefício. Será que vale a pena investir o seu rico dinheirinho nesse livro? E lá eu falo absolutamente tudo sobre ele, e eu confesso que ainda preciso testar algumas metodologias que são
são inéditas que foram citadas por aqui, mas outras eu já venho adquirindo essas metodologias desde o momento que eu conheci o trabalho dessa autora, mas no geral é um livro que cumpre o que promete, que é trazer um conteúdo que vai te ajudar a ter um relacionamento mais saudável com o dinheiro e principalmente mudar o seu lado financeiro. E o mais interessante foi o tempo de lançamento desse livro, porque ele foi lançado em dezembro, ou seja, aquele mês que está todo mundo revendo as suas metas do ano ou criando novas metas para o próximo ano. Então, se você está agora em 2021 pensando como você pode ter um relacionamento melhor com o seu dinheiro, mudar a sua vida financeiramente para melhor, vale a pena investir o seu dinheiro aqui nesse livro, porque esse é um livro que traz um conteúdo que definitivamente vai agregar valor nesse processo de mudança. É claro que você é a parte fundamental desse sucesso do programa, então é importante que você se comprometa com ele, assim você vai ter resultados melhores nesse processo de mudança, de buscar coisas novas ao longo de 2021. E assim terminamos mais um vídeo de leituras do mês. Esse ficou bem grande porque eu tinha várias coisas para compartilhar, principalmente relacionadas aos 3 livros que fazem parte da série Trono de Vidro, mesma autora de Corte de Espinhos e Rosas, em que teremos lançamento nesse ano de um livro muito esperado por vários leitores e fãs dessa série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês já leram os livros que foram citados por aqui, ou se vocês têm outras dicas de livros que eu deveria fazer a leitura ao longo desse ano. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima! Tchau!